A gente sabe que a Igreja de Cristo, e quando eu falo Igreja de Cristo, não apenas a denominação que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a igreja em si está sofrendo muito com uma onda que a gente está vendo de pessoas que dizem que não é importante que nós venhamos estudar, principalmente disciplinas que não sejam voltadas à teologia, né? E a gente está vendo aí uma enxurrada de heresias, de problemas até interpretativos da Escritura, às vezes até o relacionamento da pessoa. Já teve irmão que eu conversei e falei: você é de que igreja? Eu sou da Assembleia de Deus. E ele foi, a gente conversando sobre teologia, ele me falou uma coisa que vai diametralmente oposta com a confissão de fé das Assembleias de Deus. Falei, mas espera aí, você sabia que isso não está na confissão de fé da Assembleia de Deus? Inclusive, eles dizem o contrário. Não, mas a Assembleia de Deus a gente não tem essas coisas. Tá? Eu tive que mostrar para ele a confissão de fé das Assembleias de Deus. Então, eles não conhecem nem a história da própria denominação que fazem parte. Então, fala um pouco para a gente a importância dessa preservação da história, a importância do estudo, às vezes de dizer, mas espera aí, uma igreja ter um historiador oficial, é estranho. Fala um pouquinho para a gente dessa parte, da importância disso para a Igreja de Cristo em si. Pois é, respondendo à pergunta, sempre houve dentro do cristianismo esse tipo de tendência que nós chamamos de anti-intelectualismo. Aquelas pessoas que acham que é uma incompatibilidade entre espiritualidade e cultivo intelectual. Ou você faz uma coisa, ou você faz a outra, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Aquela falsa percepção de que o cultivo da mente, o estudo, é algo prejudicial para a vida cristã, para a vida espiritual. Isso simplesmente não corresponde à realidade e não faz justiça à história do cristianismo de um modo geral, do movimento da reforma protestante de um modo particular. Os cristãos, desde o início, valorizaram muito a vida intelectual ao lado da vida espiritual. Eles sempre entenderam, na sua maioria, de que as duas coisas deviam caminhar lado a lado, porque Jesus mesmo disse que o maior mandamento da lei é aquele de que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Ou seja, a nossa inteligência, o nosso intelecto. Então, uma das maneiras pelas quais nós expressamos o amor a Deus é pelo cultivo dessa faculdade, dessa capacidade que ele nos deu como nosso Criador, como quem nos criou à sua imagem e semelhança, que é a nossa natureza racional e intelectual. Desprezar o estudo, desprezar o aprendizado, é desprezar uma das faculdades, uma das características mais importantes que Deus nos deu como Criador, a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso intelecto, aquilo que nos distingue do restante da criação, que nos distingue dos outros seres vivos, dos seres irracionais. A própria doutrina da criação já aponta para a importância de nós cultivarmos o intelecto, cultivarmos essa potencialidade extraordinária que o Senhor Deus colocou dentro de nós. Mas o fato é esse: ao longo da história, ao longo dos 2000 anos, os cristãos têm valorizado o estudo, têm criado escolas, têm lutado contra o analfabetismo, têm promovido a educação em todos os níveis. E certamente essa foi uma preocupação desde o início da reforma protestante do século XVI. Na verdade, a reforma foi, no seu início, um movimento de forte conteúdo intelectual, um movimento que, inclusive, surgiu nas universidades europeias. Martinho Lutero, que foi o pioneiro, o grande pioneiro da reforma protestante, ele era um professor universitário quando começou a sua obra de reforma, lá na Universidade de Wittenberg, na Saxônia, no leste da Alemanha. Calvino estudou na Universidade de Paris, na Universidade de Bourges, de Orleans, lá na França. E assim, vários outros reformadores foram indivíduos também ligados aos meios universitários, de modo que
nós temos visto ao longo da história cristã, da história protestante e evangélica, esse interesse pela educação. Aqueles extraordinários cristãos do século XVI e do século XVII, que foram os puritanos lá na Inglaterra, eram indivíduos conhecidos, ao mesmo tempo, pela sua profunda espiritualidade, grande intensidade da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus, do seu interesse pelas escrituras, da sua vida de oração, da sua ênfase na conversão e assim por diante, e ao mesmo tempo grandes intelectuais, indivíduos que cultivavam o intelecto, indivíduos que foram grandes pensadores, teólogos, escritores, que deixaram um legado extraordinário que até hoje exerce uma influência extraordinária no âmbito do cristianismo e até mesmo fora dele. De modo que essa atitude anti-intelectual, esse desprezo pela educação, não é uma coisa que combina com o cristianismo, nem no aspecto bíblico, nem no aspecto histórico. Sim, realmente. Eu conto para o Raul, às vezes me espanta, me impressiona de ver e conversar com alguns cristãos que frequentam igrejas presbiterianas reformadas e que se vangloriam de que não conseguem ler mais do que 1, 2 livros, ou assim, ler a Bíblia todo fim de semana, né? Mas que não consegue pegar um livro para ler. E isso não combina com o espírito protestante, porque o protestantismo... Quando não leem nem a Bíblia. Às vezes nem a Bíblia leem, né? Não, mas qual a experiência tem com a Bíblia? Não, na pregação do pastor no domingo. Aí você fica olhando e fala... Sim. E é muito espantoso perceber que alguns cristãos, não são todos, obviamente, na média, eu acredito que a maioria dos cristãos de linha reformada até leem mais do que a média realmente. Mas eu me espanto, às vezes, de encontrar um ou outro que não é que se vangloria, mas que eu leio pouco e tem essa questão meio anti-intelectual, no sentido de que, não, se eu leio a Bíblia é o suficiente, afinal de contas, a Bíblia é a única regra de fé e prática, então não há necessidade de nenhum tipo de outra literatura para ter um melhor entendimento do texto. Então é uma questão realmente importante frisar e lembrar que essa atitude não é uma atitude normal, que não deve ser incentivada. Sem falar que quantas universidades no mundo inteiro, famosíssimas, nós temos, se eu não me engano, Princeton, Harvard, todas essas universidades que a gente vê aí na televisão, especialistas de Harvard e tal, vieram de universidades fundadas por protestantes. Isso que mais dói no nosso coração. Aqui no Brasil, pessoal, todo mundo aqui no Brasil, quando você fala de ensino universitário particular, que não seja estatal, as pessoas torcem o nariz, não tem referência. Mas quando você fala da Universidade Mackenzie no Brasil, os caras... bom. Sou formado na Uniara, em Araraquara. Os caras já olham daquela jeito. É mais uma universidadezinha que vende diploma. Agora, se eu falo, eu sou formado no Mackenzie, os caras, formação do cara. É uma coisa completa. Foi fundada por quem o Mackenzie? Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? E foi usado como, o reverendo Alderi pode ajudar mais a gente nisso, o Mackenzie surgiu como um objeto de instrução e evangelização.